Privilégio poder estar aqui com vocês nessa noite, ou nessa manhã, perdão. E conversei um pouco ontem com o pastor Cadena, e eu queria que, se você puder abrir a palavra de Deus no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. A nossa mensagem será baseada no versículo 21, talvez um dos versículos mais conhecidos desse livro de Lamentações. E a partir do versículo 21, os pontos virão dos versículos seguintes. Mas para a gente fazer o contexto, eu queria ler a partir do versículo 18 até o versículo 21. Do capítulo 3, versículos 18 a 21. Diz assim: Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos orar. Deus amado, que privilégio nós podermos estar juntos aqui e juntos sermos aceitos pela mediação de Cristo, cultuando o Teu nome, salmodiando, Senhor Deus, com tanta alegria, com tanto gosto. E agora estamos aqui com os nossos corações e as nossas mentes abertas para que o Senhor fale conosco, Pai. Nós te pedimos, como já foi lembrado e orado aqui, que o único nome a ser exaltado e a ser lembrado no dia de hoje, nesse dia que é inequivocamente o dia mais importante do calendário religioso, o único dia, o dia do Senhor, nesse dia separado para a Tua glória, nós ainda ousamos nos chegar na Tua presença e dizer, apesar de nós, Senhor Deus, nós já temos confessado os nossos pecados, temos recebido o perdão dos pecados e agora insistimos contigo, fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, a voz do nosso Salvador, a voz daquele que nos criou e daquele que tem o poder excelso para salvar a nossa alma, que tem o poder para fazer com que todas as coisas sejam de fato para a Tua própria glória. Por isso, Senhor Deus, a nossa insistência é que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, a partir desse texto da Tua palavra, pois nós oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém. O que é que pode trazer esperança? Temos orado aqui com o pastor Cadena sobre as mazelas que precisamos viver no nosso dia a dia, uma política corrupta, um mundo cheio de coisas erradas, uma mídia que nos ensina e ensina aos nossos filhos tantas coisas que tiram de nós a esperança onde quer que a gente olhe. Os salmistas, eles olham para os montes e perguntam de onde pode me vir o socorro. De onde pode vir qualquer tipo de lenitivo para um mundo mau, um mundo em confusão? E o versículo 18 desse texto parece mostrar a figura de um homem dos nossos dias. Parece mostrar a figura de um homem que já não tem mais esperança, então já se pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Entretanto, esse versículo que é tão conhecido nosso, o versículo 21,
que muitas vezes é utilizado em momentos interessantes da nossa vida, quando a gente está no hospital, ou quando a gente está passando por um problema sério, ou quando lidamos com as circunstâncias e as intempéries dessa vida. As pessoas chegam com esse versículo para nós dizendo: vamos trazer à memória o que nos pode dar esperança. E os próprios versículos que se seguem são versículos que, de alguma forma, trazem algum lenitivo para nós. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e por aí vai. Entretanto, queridos, eu creio que, ao conhecer o contexto em que essas palavras foram escritas, elas vão ganhar extrema razão, essas palavras vão ganhar em profundidade, quando nós entendermos no momento histórico em que elas foram escritas para nós. Se você perceber, o livro de Lamentações é um livro de 5 poesias distintas. E essa poesia central, o capítulo 3, é sem dúvida alguma a maior de todas as outras têm 22 versículos, essa aqui são 66 versículos no capítulo 3, e todos os outros textos, capítulos 1 e 2, capítulos 4 e 5, o profeta está sempre falando no plural, é a cidade falando, é Jerusalém gritando, é o povo de Deus em conjunto dizendo: está doendo, lamentando. E deixe-me desafiar você a ler esse texto. E eu quero desafiá-lo a ler o livro de Lamentações e com toda certeza, se você ler com seu coração disposto a compreender o texto, lágrimas cairão dos seus olhos. Aqui é a mão de Deus pesando sobre o seu próprio povo. Veja, quem está sendo julgado aqui não é a Babilônia, não é o Egito, não são os moabitas ou os amonitas no Antigo Testamento, não. Quem está sendo julgado aqui é o povo de Deus. É o povo que Deus havia chamado pelo seu nome. É o povo que Deus havia dito sobre eles: vocês são o meu povo e eu vou ser o seu Deus. E por conta do pecado, e me permitam dizer, com todas as letras, a partir daquilo que foi dito aqui com tristeza desse púlpito, há poucos minutos atrás, os profetas que anunciam visões falsas e absurdas, são exatamente aqueles que fazem com que o povo de Deus caia no cativeiro. Capítulo 2, versículo 14, diz exatamente essas palavras. Veja aí: os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Queridos, esse livro de Lamentações de Jeremias nos ensina uma coisa: Deus ama o seu povo, mas Ele odeia o pecado. E Ele odeia o pecado de tal forma que Ele faz com que a sua própria mão pesada recaia sobre o seu próprio povo para benefício da sua própria igreja. E muitas vezes, quando nós falamos do peso da mão de Deus recaindo sobre nós não entendemos isso como graça de Deus. Entretanto, aqui nós não vemos simplesmente o peso da mão de Deus como tanto, queridos, o que nós temos aqui é uma situação que eu tenho certeza que nenhum de nós nunca viveu. Veja aí, por exemplo, a pergunta do capítulo 2, a pergunta do capítulo 2 e do versículo 15, por exemplo, versículo 20, versículo 19, levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta a Ele as mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as suas ruas. Vê, ó Senhor, e considera, a quem fizestes assim? Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho, ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Então veja a pergunta: será que as mulheres vão comer os seus próprios filhos, vão se alimentar do fruto do seu próprio ventre, vão matar os profetas porque vão precisar de se alimentar? Veja o tamanho da fome, veja o tamanho da aflição que o povo estava falando.
O problema não é a pergunta. O problema é a resposta no capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim: porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como no momento, sem emprego de mãos nenhumas. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham uma formosura de safira. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas, a sua pele se apegou nos ossos, secou-se como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham, atingidas mortalmente pela falta do produto do campo. Veja o versículo 10. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos, esses lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. A descrição que temos nesse livro é uma descrição que faz com que os nossos corações se abalem diante do peso do pecado, diante da ira de Deus e diante da forma como Ele trata o pecado, mesmo no seu próprio povo. E é exatamente por isso que, vendo a situação em derredor, o profeta parte no capítulo 3 a não mais falar no plural, a não mais falar em nome da cidade, a não mais falar em nome do coletivo, em nome da igreja, mas ele parte para a primeira pessoa do singular. Ele fala acerca de um homem, ele fala acerca de uma pessoa específica, e precisamos entender nesse texto quem é essa pessoa que sofre, e sofre muito por conta do pecado do próprio povo. Veja aí capítulo 3, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Versículo 4, fez-me envelhecer a carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou-me contra mim, cercou-me de veneno e de dor, fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos para sempre. Versículo 8, ainda quando clamo e grito, Ele não admite a minha oração, fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, etc. Esse homem começa a falar acerca da sua desesperança. Esse homem começa a falar acerca do seu da sua completa escuridão, até que no capítulo 18 ele diz: acabou a minha glória, encerrou-se a minha esperança, não há mais para onde ir. E a partir desse texto, dos versículos seguintes, eu e vocês precisamos então compreender quem é esse homem. E por que depois da descrição da completa destruição desse homem, depois da descrição da completa falta de esperança nas palavras desse homem, de todo o veneno que ele recebeu, de toda a dor, de ter a sua oração não respondida diante de Deus, ele agora pode trazer para mim e para vocês essas palavras do versículo 21. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que pode dar esperança para o povo de Deus? Vou esperar isso passar. O que poderia trazer esperança para o povo de Deus nos dias de Jeremias, certamente não é diferença do que pode trazer esperança para mim e para vocês nos dias de hoje. E o texto vai nos dar 5 coisas, ou 5 atributos, ou 5 expressões distintas que nós podemos olhar. E elas vão poder ser, então, para mim e para vocês, uma fonte de esperança, com base nesse homem do início do capítulo 3. E a primeira delas é extremamente conhecida. E vai fazer sentido quando estamos falando de desespero e esperança. Da necessidade que temos de algum lenitivo, e ao mesmo tempo, sem esperança absolutamente alguma, essas palavras soam como música aos nossos ouvidos. Versículos 22 e o início do versículo 23. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada momento. A primeira coisa, queridos, que vem à mente do profeta
Quando ele vê a total desesperança, clama e pede ao Senhor: Senhor, traz à minha mente o que me pode trazer esperança. A primeira coisa são as misericórdias do Senhor. Deus é um Deus misericordioso. Mais uma vez, se você estiver no leito do hospital, se você estiver passando por momentos terríveis da sua vida, essas palavras podem fazer algum sentido para você. As misericórdias do Senhor não têm fim. Você pode orar como quase que uma repetição. As misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. Elas se renovam todo dia. Entretanto, entendam, queridos, que quem está ouvindo essas palavras não está sofrendo apenas um pouquinho como eu e vocês. Quem está ouvindo essas palavras são homens e mulheres que viram seus filhos sendo mortos, os seus sacerdotes sendo mortos, que viram os seus principais filhos sendo levados cativos para a Babilônia, que viram ali a destruição da cidade, a destruição do povo, que viram o templo completamente em ruínas, que viram as muralhas no chão, que viram todo o sangue derramado nas ruas de Jerusalém, que viram a completa destruição do povo, que estão agora tendo que lidar com a fome, ao ponto de dizerem: mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. É esse povo que está ouvindo essas palavras. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque de início, o que nós aprendemos é que nós merecemos ser consumidos. O que nós aprendemos é que tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém não estava acontecendo porque Deus é mau, mas porque Deus é justo. Não estava acontecendo porque de alguma forma Deus não ama o seu povo, mas porque Ele cumpre as suas promessas de tratar e de lidar com o seu povo. Portanto, queridos, tudo aquilo que sofrermos nesse mundo precisa ser visto pelos óculos ou pelo prisma de que Deus é misericordioso, independentemente das circunstâncias. Deus é misericordioso, independentemente do peso que muitas vezes temos que carregar pelas costas. Porque se nós carregamos algum peso nas nossas costas, isso tem uma razão de ser. E o nome dessa razão de ser é pecado. Eu e vocês somos pecadores e ainda respiramos. Eu e vocês somos pecadores e ainda conseguimos estar aqui na presença de Deus, unindo as nossas vozes para louvar o seu nome. E nós só podemos atrelar isso ao fato de Deus ser misericordioso. Misericórdia significa não recebermos aquilo que merecemos. O que eu e vocês merecemos, por conta do pecado, é o inferno de fogo. Entretanto, por causa das misericórdias de Deus que se renovam, que estão sempre sendo renovadas na nossa vida, é o fato de não apenas continuarmos a viver, mas de continuarmos a viver para a glória de Deus. E quando o povo de Deus ouviu essas primeiras palavras, ele não ouviu sem que primeiro tivesse em conta de que alguém, um homem sozinho, teria que gritar essas palavras: eu sou o homem que viu a aflição. E ele viu a aflição, ele sofreu o veneno e a dor, ele sofreu o absinto, ele sofreu o vinagre na sua boca, ele sofreu o esmagar dos seus próprios ossos, para que na cruz do Calvário todos nós pudéssemos ver de uma forma absoluta e clara o lugar onde as misericórdias de Deus são mais claramente pregadas nesse mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo está sendo aqui como que lembrado pelo profeta Jeremias como sendo aquele homem que sofre as consequências do seu povo. Porque Deus é misericordioso e bom, independentemente das circunstâncias em que nos encontramos. As suas misericórdias, diariamente, são renovadas nas nossas vidas. Mas qual é a segunda coisa que esse texto nos mostra? Que nos pode trazer esperança. Além das misericórdias, tem muita gente misericordiosa, tem muita gente boa, tem muita gente que mesmo não conhecendo a Deus, faz o bem para as outras pessoas, não paga o mal por mal. Alguém diz, parecem crentes, parecem que fazem coisas boas. Entretanto, queridos, há um outro atributo, há um outro local que esse texto nos traz, que nos faz ter esperança, nos faz no meio do caos, ter a nossa memória aguçada
como algo que nos traz esperança. Versículo 23, a partir da metade dele até o versículo 24, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Não apenas as misericórdias do Senhor, mas a fidelidade do Senhor nos traz esperança. E eu e vocês precisamos entender isso, porque muitas vezes o crente de hoje em dia entende errado o significado de Deus é fiel. Muitas vezes alguém ganha um carro novo, ou consegue comprar um carro novo, e aí coloca lá atrás do carro, Deus é fiel. Por quê? Porque eu ganhei um carro novo. Ou quando você tem um diagnóstico, a sua mãe ou um parente chegado, alguém que você ama está com câncer, e de repente chega esse diagnóstico dizendo, não, o câncer não existe mais, está curado. E a resposta imediata dos nossos lábios é, Deus é fiel. Deus é fiel. O problema, queridos, é que isso ensina algo equivocado. Não há dúvidas que Deus é fiel quando ganhamos um carro novo, ou quando temos um diagnóstico positivo, negativo no caso. O fato é que quando essas coisas não acontecem, quando nós perdemos o carro velho que temos, ou quando aquele diagnóstico que era ruim se transforma em pior, chegando à morte, Deus continua sendo fiel. E Deus é fiel não porque Ele nos dá coisas, porque se Deus fosse fiel por nos dar coisas, Ele estaria sendo fiel com muitos ímpios desse mundo, que podem estar morando nas grandes mansões de Maceió. Enquanto muitos que são fiéis a Deus, que estão vivendo na dificuldade, estão vivendo nos lugares mais difíceis e mais esmos. Portanto, a fidelidade de Deus, ela não tem nada a ver com aquilo que temos ou deixamos de ter, com a nossa conta bancária. A fidelidade de Deus tem a ver com algo muito maior e muito mais poderoso. E nós espero que a gente possa entender isso nessas palavras. Aliás, cantamos aqui os salmos, coisa maravilhosa, de ver a igreja cantando-os com tanta ênfase, com tanta alegria. Entretanto, há um hino antigo que dizia assim, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E sabe o que teve que acontecer depois? Depois de algumas revisões teológicas, e os hinos passam por revisões teológicas, os salmos não precisam, os hinos passam por revisões teológicas. Eles mudaram a letra desse hino dizendo, não, Deus não pode ser fiel a mim. E mudaram para Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Talvez a sonoridade não tenha ficado tão boa, mas a teologia melhorou e melhorou muito. Porque se Deus for fiel a mim, eu não tenho esperanças. Se Deus for fiel a você, acabou a sua esperança. Você não tem para onde olhar. Porque Ele vai ser fiel ao seu coração depravado. Ele vai ser fiel às suas vontades pecaminosas. Ele vai ser fiel ao seu desejo de agradar a si mesmo e de viver para si mesmo e para a sua própria glória. Não, Ele é fiel a Ele mesmo, Ele não pode negar-se a si mesmo. E é porque Ele é fiel a si mesmo e prometeu que apesar de nós poderíamos ser salvos por Ele. Ele foi fiel até o ponto de fazer com que o seu Filho amado, aquele que o próprio Pai olhou para ele e disse, Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem está o meu prazer, ter sido levado à cruz do Calvário, para poder dizer essas palavras, Ele fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. A fidelidade de Deus foi o que levou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à cruz do Calvário, para que gente como eu e vocês pudéssemos ser salvos. É por isso que essas palavras do versículo 24 fazem tanto sentido. A minha porção é o Senhor. A minha porção não são as coisas que esse mundo pode nos dar. A minha porção não são as terras, como Zebulon, como Gade, como todas as tribos de Israel receberam tantas terras. Mas a minha porção é como a dos sacerdotes e dos levitas. Não, eles não terão possessões. Eu serei a sua porção. Que eu e vocês nos contentemos com a melhor parte.
Que eu e vocês nos contentemos com o fato de que temos um Deus fiel e que, independentemente das nossas circunstâncias mundanas, Ele levou o seu Filho para pagar o preço por causa da sua fidelidade, e a fidelidade dele na cruz do Calvário nos traz esperança. Em terceiro lugar, o que é que nos pode trazer esperança além das misericórdias e da fidelidade de Deus? E o texto nos traz para algo que é um pouco mais óbvio, versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. A bondade de Deus. Veja, mais uma vez, queridos, se nós olharmos as circunstâncias de Jerusalém nos dias de Jeremias, nós olharíamos e diríamos: onde é que está a bondade de Deus aqui? Onde é que está a bondade de Deus em tanta destruição? Onde é que está a bondade de Deus em tanta maldade? Entretanto, quando nós olhamos para as nossas próprias circunstâncias e para o nosso próprio país, quando ligamos o nosso controle remoto e vemos aquela televisão nojenta, terrível, ensinando coisas nefastas, quando nós ligamos o noticiário e vemos o que acontece no Planalto Central e nas cortes desse país, como é que nós podemos ver a bondade de Deus em tudo isso? Mas, queridos, independentemente daquilo que acontece, independentemente da nossa maldade, Deus é bom. E não podemos ver em outro lugar a sua bondade de uma forma mais clara do que naquele local mais enigmático desse mundo. Naquele local que fez com que o sol se escurecesse ao meio-dia, porque o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra de poder, aquele que tem todo o domínio do universo através da sua própria palavra e a partir da sua própria mão, estava morrendo para que eu e vocês, pela sua bondade, pudéssemos ser salvos. A cruz do Calvário é o local onde a bondade de Deus é pregada e é exposta da forma mais clara e mais absoluta. O mundo não consegue enxergar. As pessoas não conseguem ver porque elas estão encuncando-se por sábias, imaginando-se saberem de alguma coisa, mas não passam de loucos, obscurecidos pelos seus próprios raciocínios, porque eles adoram a criatura em lugar do Criador. Entretanto, é exatamente ali na cruz onde eu e vocês aprendemos que a bondade de Deus ela é transferida. A bondade de Deus ela pode ser vivida por nós. Versículo 26, veja só, no meio do caos, bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Queridos, me permitam dizer, crentes hoje em dia não sabem passar por aflições. Eles foram ensinados de que, e por causa de uma falsa teologia, de que se eles confiarem em Deus, de que se eles cumprirem algumas coisinhas aqui e ali, principalmente o dízimo, se eles fizerem aquilo que é certo diante dos olhos humanos, Deus os abençoará, independentemente de qualquer outra coisa. Então, se eles estão vivendo naquela teologiazinha, naquela ideia de uma vidinha cristã medíocre, mas estão fazendo farisaicamente aquilo que teoricamente eram para fazer. E as coisas começam a apertar para o seu lado. As contas começam a não bater. A saúde começa a implorar. Os filhos começam a dar problema. Os cônjuges começam a fazer besteira. Aí a turma entra em parafuso. Como assim Deus é bom? Como assim eu sirvo a um Deus que me honra? Como assim eu sirvo a um Deus que faz tudo por mim? Que se eu não andar por sobre as águas, Ele vai fazer com que o mar se abra diante de mim? Ora, é a falsa teologia que está sendo impregnada na cabeça das pessoas. Deus é bom, e o profeta está dizendo que Deus é bom no contexto em que os filhos estavam sendo cozinhados pelas suas mães. Num contexto em que tudo estava desgraçado aos seus lados. O profeta ainda vem com essa joinha, que não tem nada a ver com prosperidade. Está doendo, meu filho. Então aguarde a salvação do Senhor em silêncio, sem reclamar. Porque a razão pela qual nós passamos pelas mazelas da vida
não são atribuídas a Deus, mas são atribuídas aos nossos próprios pecados. E Deus é bom, independentemente daquilo que aconteça na nossa vida. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Versículo 29, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afrontas. O Senhor, veja a bondade aqui, não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Se você está sofrendo sendo crente, esse é um sofrimento que glorifica a Deus. Se você está sofrendo como crente, esse é um sofrimento que faz com que você compreenda a necessidade de ser fiel e de não blasfemar, independentemente das circunstâncias. Porque aquilo que nos traz esperança não está em mim, não está no pastor dessa igreja, não está nessa denominação, não está nos seus pais, não está em você mesmo. Aquilo que nos traz esperança está na cruz do Calvário, onde as misericórdias, a fidelidade e a bondade do Senhor são claramente vistas. Mas em quarto lugar, o texto nos traz relampejos de justiça, nos versículos 34 a 36. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor. O que estava acontecendo, queridos, nos dias anteriores a mão de Deus pesar sobre Jerusalém era uma justiça falha, impunidade. A gente não precisa ir muito longe para saber que estamos vivendo em dias parecidos, não é verdade? Talvez um dos nossos maiores problemas é que todas as leis que são feitas para tirar dinheiro de gente de bem. As leis que são feitas para fazer com que aqueles que estão vivendo de uma forma correta paguem caro, mas aqueles que estão vivendo à margem da lei recebam em troco e em benefício a impunidade e o viver regaladamente. E se um juiz prende, o outro solta. Se um juiz bota na cadeia, o outro traz alguma brecha da lei para dizer que eles podem viver e fazer aquilo que querem e que bem entendem. Entretanto, Deus tudo vê. Todas as coisas estão descobertas e patentes diante dos olhos a quem todos prestaremos contas. Todas as coisas, quer sejam ocultas ou não, estarão diante daquele que prescruta os nossos corações e sonda as nossas almas. Se você vive em pecado e nada acontece contra você, se você vive em pecado e a mão de Deus não pesa contra você, não ache que isso é bom. Você está vivendo como um bastardo. Você está vivendo como alguém que Hebreus capítulo 12 diz que você não é filho de Deus. Se você está em pecado e a mão de Deus não recaiu contra você, a justiça de Deus faz com que você clame ainda hoje, dizendo: Senhor, traz contra mim a tua mão. Bate, Senhor Deus, em mim e no meu coração. Quebra as minhas pernas. Faz com que a consequência do meu pecado seja vivida por mim, porque eu quero ser conhecido como teu filho. Porque não há filho a quem o pai não corrija. Não há filho a quem o pai... A justiça de Deus nos traz esperança quando ela é vivida de forma correta por nós e compreendida, mais uma vez, naquele pedaço de madeira e de árvore que há 2000 anos atrás foi elevado no Calvário. E a razão é simples. Martinho Lutero, esse ano a gente comemorou 500 anos da Reforma. E uma das coisas que Martinho Lutero mais tinha pavor, ele amava as misericórdias do Senhor. Ele amava a bondade do Senhor. Ele amava, quem sabe, a própria soberania de Deus, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Mas ele tinha pavor da justiça de Deus. Ele entendia que a justiça de Deus o levaria para o inferno. Ele entendia que a justiça de Deus que disse: olha, a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Ele entendia, queridos, que o pecado faz com que a nossa separação de Deus seja absoluta e eterna. E ele estava certo por um lado. Ele estava certo por um lado se ele não conhecesse aquilo que depois veio a trazer
uma completa desescamação dos seus olhos, quando em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, ele leu que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não é pelo que você pode produzir ou fazer, não é pelo bem ou pelas obras, ou não é pelos méritos que você possa ter, porque nem eu e nem vocês temos nenhum. Mas a justiça de Deus se revela quando a ira do Todo-Poderoso, quando esse veneno descrito no capítulo 3, quando esse absinto, quando essa dor, quando esse pavor, quando essa ira santa do Todo-Poderoso vem contra nós, contra mim. E o meu Salvador se coloca na minha frente na cruz do Calvário, e Ele recebe toda a ira de Deus em meu lugar, e Ele recebe a indignação do seu próprio Pai, para que eu seja livre, porque o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A justiça de Deus, queridos, se revela de uma forma clara e absoluta na cruz do Calvário, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pagou o preço daquilo que Ele não fez, para que pecadores, infiéis, desgraçados, miseráveis como eu e como vocês, pudéssemos agora nos levantar em novidade de vida e juntos cultuarmos a Ele, elevando as nossas vozes em uníssono, como sendo a sua noiva, que a despeito de sermos feias de início, que a despeito de sermos completamente sujas de sangue por conta do nosso próprio pecado, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e podemos agora, pela sua justiça e amando a sua justiça, termos esperança na cruz bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trazendo-nos para o quinto e último ponto dessa mensagem. Muitas religiões desse mundo prometem salvação. Muitas religiões desse mundo, e muitas ideias, e muitos falsos cristianismos prometem muita coisa bonita para a sua vida. Muitas para essa própria vida, e muitas para a vida que está por vir. Querendo ou não, a eternidade está no coração humano. Querendo ou não, a lei de Deus está escrita no coração dos mais terríveis homens desse mundo. Portanto, ainda que eles se digam ateus, eles temem e tremem diante de verdades que eles não conhecem. Mas o que todas as religiões têm não pode fazer com que elas de fato compreendam e tenham certeza inequívoca e absoluta de que as suas promessas podem ser reais e verdadeiras. Assim como as promessas do falso evangelho também não são. Quando você ouvir alguém dizendo que o seu sofrimento é algo que não vem de Deus, você conhece a Escritura que diz que no mundo tereis aflições, mas com bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Você conhece as palavras do Senhor Jesus que lhe chama dizendo: se querem vir após mim, então neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. Negar-se a si mesmo talvez seja a coisa mais difícil para o homem moderno e para o crente dos nossos dias fazer. Eles creem que aquilo que agrada a eles, agrada a Deus. Eles não entendem que a nossa santidade é diferente da de Deus. Eles não entendem que os nossos caminhos são mais baixos do que os caminhos de Deus. Que os nossos pensamentos não podem ser comparados com os pensamentos de Deus. Eles acham que aquilo que eles pensam, que aquilo que faz com que o seu coração delire, é aquilo que Deus se agrada. Não é. Deus se agrada da santidade. Deus se agrada quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e vivemos em novidade de vida. Portanto, tudo aquilo que se promete só pode ser real quando aquele que promete tem o poder para cumprir as suas promessas. Esse é o quinto ponto. Versículos 39 e 40. Perdão, versículos 37 e 38. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Querido, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, Deus está no controle. E por mais que isso pareça um chavão, isso é um chavão que às vezes dá até raiva em quem ouve. O caba está lá estribuchando na cama do hospital, e aí os seus filhos estão ali do lado, e aí chega alguém piedoso dizendo: Deus está no controle.
Ora, é porque não é tu que está sofrendo aquilo. E conquanto seja verdade, verdade absoluta e que de fato conforta os nossos corações, nós precisamos entender que o controle de Deus vai muito além das nossas expectativas. O controle de Deus é algo tão... Um dia desse eu estava conversando em Brasília com um amigo, que ele disse, eu não entendo, para que Deus quer saber quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça? Para que Ele quer saber se eu vou colocar essa Bíblia aqui agora e colocar ela de volta aqui? E a resposta é simples, eu não sei. A teologia de Chicó é a melhor teologia para isso. Eu só sei que foi assim. É desse jeito. Veja, por mais que seja algo que a gente não entenda, aquela folha que cai da árvore, ela cai da árvore com o controle absoluto daquele que faz com que todos os planetas e todas as órbitas e todos os cometas desse mundo, todas as galáxias estejam em ordem, porque Ele é quem faz com que todas as coisas estejam na ordem desse mundo e na ordem desse universo. Deus é soberano. Aquele que fez a promessa é fiel. Aquele que fez a promessa de que apesar de nós poderíamos viver e aguardar em Cristo aquele dia glorioso em que Ele voltará e que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, em que estaremos para sempre na Sua presença, em que todo o sofrimento desse mundo, todas as dores, todos os maus diagnósticos, toda a pobreza, toda a dor, todo o sofrimento e finalmente todo o pecado já não mais existirá. Ele é poderoso, Ele é soberano. E a soberania de Deus, mais uma vez, ficou absolutamente clara, descoberta, ficou absolutamente livre para que eu e vocês pudéssemos ver e entender que Deus é soberano independentemente das circunstâncias. Quando na plenitude do tempo, Ele fez com que o seu próprio Filho amargasse a derrota da cruz, amargasse a sua própria ira, para que pela mesma soberania, eu e vocês pudéssemos aguardar o dia do seu retorno, porque Ele ressurgiu dos mortos. E não apenas ressurgiu dos mortos e subiu aos céus, e está ali à direita do Deus Pai, intercedendo por nós, reinando nesse mundo. Mas Ele prometeu que um dia voltará. E Ele voltará para que eu e vocês sejamos levados de uma vez por todas para a sua presença. E para sempre possamos gozar da presença daqueles que, durante toda a existência desse mundo, se arrependeram dos seus pecados e acreditaram que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A ideia desse texto nos mostra que sim, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, mas que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E se você não está vivendo de acordo com essa confissão, se você simplesmente fala acerca de Jesus, tem Jesus na sua boca, nos seus lábios, na sua língua, mas a sua vida não demonstra Jesus. A sua vida não demonstra de que de fato Ele é o Senhor, de que de fato Ele é o seu dono, de que de fato Ele é o dono da sua agenda, do seu bolso, das suas ideias, dos seus pensamentos, do seu trabalho, de tudo na sua vida. É preciso que você, diante dos olhos do próprio Deus, possa entender que essas palavras são para você nessa manhã. Não adianta uma mera confissão. Os demônios creem e tremem. Podem ter certeza, ovelhas de Cadena, que os demônios são melhores teólogos do que Cadena. Conhecem mais a verdade do que ele. Têm muito mais anos de experiência com a verdade. Entretanto, toda a sua sabedoria, toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento, assim como toda a sabedoria, inteligência e conhecimento daqueles que têm algum conhecimento de Deus, mas não vivem para a glória de Cristo, precisam se arrepender dos seus pecados, colocar os seus joelhos no chão
e declarar em alto e bom tom: Jesus Cristo de fato é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a minha vida a partir de hoje será uma expressão clara dessa declaração. E o grande problema, queridos, é que conquanto pela graça, pela soberania e pela misericórdia de Deus, você tenha a chance, a oportunidade de fazer isso hoje. Caso você perpasse os seus anos até o fim, sem que você reconheça que de fato Jesus Cristo é o Senhor na sua vida e demonstre isso, haverá um dia terrível, no qual, querendo você ou não, você dobrará os seus joelhos. E querendo você ou não, a sua língua declarará: Jesus Cristo é o Senhor. E isso será para a glória do Deus Pai e para a sua destruição eterna. Portanto, para que essa glória gere em você a expectativa extraordinária do retorno do nosso Salvador, urge que eu e vocês, ao invés de reclamarmos da vida, ao invés de reclamarmos das circunstâncias, ou reclamarmos, em último caso, do próprio Deus, trazermos essa última aplicação que está no versículo 39. Quer reclamar de alguma coisa? Versículo 39 nos diz: por que, pois, se queixa o homem vivente? Está aqui a razão para reclamar. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Está aqui uma razão para eu e vocês reclamarmos. Porque eu e vocês aprendemos a partir desse texto de que só pode haver esperança em um lugar. E esse lugar é onde a fidelidade, as misericórdias, a bondade, a justiça e a soberania de Deus foram pregadas para que eu e vocês pudéssemos viver para a glória de Cristo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pastor Cadena.